Olá, meu nome é Jairo e eu sou da equipe de teste de segurança e vulnerabilidades, né? Do Seminário de Segurança. Eu sou um dos integrantes da equipe, o outro integrante é o Jogson Matheus, meu nome é Jairo José e a gente vai apresentar, né, basicamente sobre testes de segurança e vulnerabilidades. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre um assunto que, querendo ou não, interfere diretamente no nosso trabalho. E a gente também vai mostrar alguns exemplos no meio desse caminho, né? Então, tipo assim, nos próximos 20 minutos a gente vai acabar explorando as vulnerabilidades mais comuns que encontramos em aplicações webs e entender como testá-las e, mais importante, como preveni-las, né? Ao final, a gente vai ter um checklist prático para aplicar no dia a dia. Se não me engano, é uma parte da apresentação do Jockson que a gente decidiu acabar dividindo, né? Então, antes da gente acabar entrando no assunto, a gente vai começar entendendo porque a segurança é algo crítico, né? E que quando uma vulnerabilidade é explorada, isso acaba trazendo três consequências, né? Que é a perda financeira, seria o primeiro, que seria o custo de o custo de remediação, né? Algumas multas e indenizações. Também tem o dano à reputação, né? Que seria se os clientes acabariam perdendo a confiança em você. Tanto que acontece que se alguma notícia de vazamento acaba de ocorrer de dados, pode destruir a imagem de alguma empresa ou até fazendo com que ela perda valores e investidores nela. E tem a conformidade legal, né? Que seriam as regulamentações como LGPD, GDPR, PSIDSS e que são as obrigatórias, né? Que não cumprindo pode acarretar em multas e, e acabar tendo algum problema no seu projeto, né? Mas o ponto é que a segurança por si só não é uma responsabilidade só da equipe de segurança. Óbvio que ela é uma responsabilidade de todos que estão envolvidos, desde os desenvolvedores, os operadores e até os produtos, né? Cada um tem a sua importância nisso. Então, indo para o slide 4, a gente vai começar, né, sobre um guia chamado OWASP Top 10, né, que é criado pela OWASP Foundation, que é basicamente uma lista de 10 vulnerabilidades mais críticas e frequentes em aplicações web, né? Que é o que acaba ocorrendo. A gente já colocou a referência, né, onde ele vai falar quais são as importantes e quais são as vulnerabilidades mais problemáticas, né, o que acaba acontecendo. Então, nos próximos slides a gente vai acabar detalhando mais essas vulnerabilidades e até mostrar exemplos mais viáveis ou que possam diminuir a questão dos problemas e dos erros, né? A primeira seria a SQL Injection, né? Que a gente vai começar com ela como uma das vulnerabilidades mais antigas e ainda é muito comum, que é quando alguma pessoa mal intencionada ou até como é que eu posso dizer, algum invasor, ele consegue injetar algum código SQL malicioso através de um campo de entrada. Então a gente tem o exemplo aqui, o exemplo vulnerável e o exemplo seguro, né? Que é quando o atacante insere um igual a 1 no campo de ID e consegue acessar os usuários do banco de dados. E no parâmetro ao lado também é um parâmetro que a própria empresa, a OWASP, eles mesmos passam. Por isso que a gente tinha colocado a referência mais cedo, né? Que é quando o parâmetro é separado do código SQL e o banco de dados sabe exatamente o que é o código e o que é o dado. O que deixa a referência mais segura e é mais complicado até de ter algum tipo de alteração nesse processo. Então, a regra é simples. A gente normalmente usa o que eles chamam de Prepared Statements ou Parameterized, que a gente acaba nunca concatenando algumas strings diretamente em queries de SQL, né?
Então na vulnerabilidade 2, a gente vai ter o Broken Access Control, que ele é o controle de acesso quebrado, que ele é basicamente o seguinte: imaginem que a gente tem uma API que retorna o dado de perfil do usuário, né? Que é o exemplo prático que a gente está tendo na tela. Isso retorna o perfil do usuário com o ID 123, o exemplo. Parece seguro, mas e se um invasor ele simplesmente mudar o número? Entende? Então, se a API não validar se o usuário logado realmente tem permissão para acessar o perfil do usuário 456, ele consegue acessar dados de outro usuário. Isso que é essa quebra de acesso de controle. Então, a solução é sempre validar a autorização do servidor. Nunca confiar exatamente nessa entrada avulsa que o cliente pode acabar fazendo. Então tem que ter essa checagem de se o usuário ele está logado, ele tem a permissão para acessar esse recurso sempre, ou usar alguns padrões como, se não me engano, é o tá até ali o nome, que é o RBAC, se não me engano a sigla é Role Based Access Control, né? E tem o do lado, né, que é o Attribute Based Access Control, que é para estruturar permissões, o que vai fazendo essa dificuldade de você ter essa quebra do processo. Então a gente também já colocou os testes, né, que seria forjar IDs e parâmetros em requisições e testar endpoints com privilégios diferentes e usar interceptadores também. E agora a gente vai para a última vulnerabilidade que eu vou apresentar aqui, que seria a de criptografia, falhas de criptografia, né, no caso. O que acontece que são quando a gente mexe com alguns dados que acabam tendo esse risco de acesso, né? Então, essas falhas, né, que é quando a gente não encripta os dados sensíveis ou a criptografia é muito fraca, a gente tem esses exemplos na tela, que são o vulnerável, né, que são os 4 principais que a gente colocou, que é a criptografia fraca, senhas em textos claros, HTTP sem TLS e as chaves expostas. E do lado a gente colocou os seguros, né? Então, a regra é sempre que use um TLC ou TLS 1.2 ou superior para a comunicação sensível. E que a gente use também o bcrypt ou Argon 2 para quando a gente for utilizar senhas. E que a gente nunca coloque chaves no código. Por quê? Porque isso pode permitir uma quebra e um acesso mais fácil para alguma pessoa de fora. Não faz sentido a gente colocar essas senhas de acesso, principalmente da API, logo justamente dentro do código, porque isso pode gerar essa quebra ao longo do processo, né? Então a gente já colocou na própria tela, né, a solução para cada tipo de problema, uma forma que seria mais fácil. E a minha apresentação por agora fica por aqui. Quem vai continuar é o Jockson. Ele vai continuar com as outras vulnerabilidades e vai finalizar a apresentação. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Jockson e eu vou dar continuidade aqui na apresentação. Vou começar pela parte da vulnerabilidade 4, que é a Vulnerable and Outdated Components. Basicamente é quando a gente utiliza uma biblioteca ou dependências que tem vulnerabilidades conhecidas, né? A gente, quando está construindo nossos projetos, geralmente colocamos algumas dependências e bibliotecas externas. Cada uma delas pode ter várias vulnerabilidades, né? E se a gente não for atualizando frequentemente, a gente certamente vai ficar exposto. Por exemplo, se a gente estiver criando um servidor em Node e utilizar a biblioteca npm numa versão antiga, pode ter nessa versão antiga pode ter um CVE, que é um Common Vulnerability and Expose crítico. E um atacante consegue facilmente explorar essa vulnerabilidade e tomar acesso total do servidor. E uma solução comum para isso é usar ferramentas de SCA, que é Software Composition Analysis. E existem várias delas. Uma das mais famosas e mais utilizadas é a Dependabot, que é integrada diretamente com o GitHub. Quando você faz um commit e dá um push, né, pro repositório,
ele faz uma verificação automática e se tiver alguma vulnerabilidade identificada, ele manda um e-mail para você. Inclusive, já recebi alguns e-mails que tinha colocado sem querer chaves de API dentro de um .env e mandado junto para o repositório público. Ok, e aqui a gente fecha as vulnerabilidades que a gente vai apresentar. No mais, agora a gente vai entender como testar essas vulnerabilidades. E a gente faz isso através do pen testing, ou teste de penetração. Bom, um pen test ele segue um fluxo estruturado, começando pelo planejamento e escopo. Primeiro a gente tem que definir o que vai ser testado, qual é a autorização legal e quais são as regras de engajamento. Isso é crucial, porque vocês precisam de uma autorização por escrito do que vocês podem fazer. Sem isso, a gente pode até ter problemas legais. Logo após, vem o reconhecimento, onde a gente coleta informações passivamente. Por exemplo, DNS, IPs públicos, subdomínios, tecnologias utilizadas, tudo que esteja publicamente disponível. Depois, a gente vem para enumeração. A gente identifica todas as portas abertas, serviços, versões, endpoints de API. E é aqui que a gente começa a fazer o pentest mais agressivo. Aí vem a parte da exploração, onde a gente tenta explorar as vulnerabilidades encontradas, mas de forma controlada e segura sempre, com um rollback planejado, né, para a gente voltar ao estado anterior para não dar nenhum problema para a empresa. E essa parte é mais a parte de hacking em si, né? Eu não vou poder explicar 100% porque eu não sou hacker. Bom, e por fim, temos o pós-exploração, onde a gente avalia o impacto e quanto dano o atacante, no caso o hacker, conseguiria fazer. E por fim, é feito um relatório e um reteste, onde a gente documenta tudo com evidências, severidade, recomendações e depois retestam para confirmar que as correções foram feitas, né? Bom, e além do pentest, que não pode ser feito a cada semana porque é caro e lento, as empresas geralmente usam o DevSecOps, que é uma integração de segurança automatizada, usando pipelines CI/CD. Que a ideia é simples, né? A cada etapa do desenvolvimento, esse pipeline é rodado e faz um teste automatizado de segurança nas alterações que foram feitas. Existem algumas outras ferramentas que a gente pode usar para automatizar isso, né? Temos o SAST, que é o Static Analysis, onde a gente analisa o código antes de fazer o merge, e tem ferramentas para fazer isso automático, né? Uma delas é o SonarCube e o CodeQL, que eles procuram, né, padrões perigosos no código que foi alterado, e se encontrar um erro crítico, o PR é bloqueado. Temos também o SCA, né, o Software Composition Analysis, que a gente falou anteriormente, o DAS, Dynamic Analysis, onde roda uma varredura dinâmica e testa a aplicação como se fosse um atacante real. Temos também o Container Scanning, caso a gente esteja rodando nossa aplicação num container Docker, por exemplo, e ele verifica, né, a imagem antes de fazer o deploy. Temos uma ferramenta chamada Trivy, que ele procura por vulnerabilidades em camadas da imagem. Tudo isso roda automaticamente. Se algo crítico for encontrado, o build falha e nenhum código vulnerável chega na produção. E para realizar essas varreduras e essas precauções, temos também algumas ferramentas que a gente pode usar, que
não precisa usar todas, mas quanto mais verificar vulnerabilidades, mais seguro o seu programa será, né? Temos ferramentas para testes dinâmicos, o OWASP Zap, que é gratuito, é um scanner e modo proxy, e o Burp Suite, que é poderoso em testes manuais e tem uma versão gratuita também. Temos para o SAST ou SAST, que é análise estática. Temos o ConarCube e o CodeQL, que a gente já falou. Mas o SonarCube ele faz uma análise de código e uma integração com o pull request. E o CodeQL ele faz uma análise mais semântica, né, no próprio GitHub. Para o SCA, além do Dependabot, que já foi falado, tem o Sneak, que é um scan contínuo que gera PRs automáticos, e tem o Triv, que é justamente para containers e imagens. Ok, depois de rodar essas ferramentas e encontrar alguma vulnerabilidade, como saber qual corrigir primeiro? Uma técnica muito usada é o CVSS, Common Vulnerability Scoring System. É uma escala de 0 a 10 que combina criticidade, exploitabilidade e impacto. Temos o nível de 9 a 10, classificado como crítico, como o SQL Injection, que deve ser corrigido imediatamente, senão pode dar erro no banco de dados inteiro e você perder basicamente sua empresa. Temos de 7 a 9.8 alto, que é tipo Broken Access Control e falhas de criptografia. Geralmente derruba o site, mas não tem um impacto tão grande nos dados dos clientes, então pode ser corrigido em alguns dias. E de 4 a 6.9 as microconfigurações, né? Coisas básicas no programa, que pode ser levado até para semanas de correção. Mas esse é o que o pessoal mais usa. Você tem que analisar qual é a vulnerabilidade que o seu programa tem. Porque se for, por exemplo, muito difícil de um hacker achar aquilo ali, não for um problema comum, mesmo que seja um problema alto, você pode escolher também, né, demorar um pouquinho para resolver, que não é recomendado, mas tem gente que faz. Bom, em resumo, né, a segurança é um processo contínuo que deve ser feito regularmente. Não um único teste que já vai dizer se o seu programa é completamente seguro. Você vai ter que fazer uma varredura toda vez que modifica, periodicamente também, mesmo que não tenha modificado nada, porque pode ter passado alguma vulnerabilidade que você não identificou nos testes e se utilizar dessas nuances, né, de bloquear os PRs que tem algo crítico, não levar nada para o build sem testar e fazer, né, os testes de penetração como se fosse um hacker real, para tentar mesmo achar uma vulnerabilidade. Inclusive, os hackers éticos ganham dinheiro justamente com isso, né, com testes de vulnerabilidade em empresas para descobrir as vulnerabilidades e não necessariamente atacar ou sequestrar dados de clientes, essas coisas. Bom, e para finalizar, lembrando que é bom sempre, se você estiver numa empresa, treinar um time para esse setor de segurança, documentar bem a política de segurança da empresa e configurar alguns pipelines, né? um CI/CD para rodar toda vez que o código é modificado. E é isso.